Foi uma grande mobilização da sociedade brasileira. Desde o golpe de 64 não tinha havido um movimento de igual dimensão, que não ficava circunscrito apenas às áreas já conhecidas como de oposição, mas foi de fato um movimento que empolgou todas as camadas da sociedade e, até certo ponto, liderado pelo grande movimento que as mulheres fizeram sob o comando da dona Terezinha Zerbini. Eureka, a saída é por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que nós vamos fazer subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. No início, falar em anistia no Brasil dava cadeia. Era motivo para prisão. Afinal, o próprio governo viu-se obrigado a encampar a ideia, embora dentro de limites que não eram aqueles que nós pretendíamos fossem observados. Por ele pode os brasileiros ver que a minha mão, sempre estendida em conciliação, não está vazia. Nunca esteve. Espero ver os anistiados reintegrados na vida nacional. E que isto feito, saibam, possam e queiram participar do nosso esforço em prol dos ideais que, sendo os da Revolução de 1964, são os de toda a nação. Não só eu, obviamente, mas eu tenho que falar por mim, dizia para ele: presidente, não há maneira de nós chegarmos a uma lei da anistia que abra exceções. Ela não será anistia. Ela só poderá ser anistia da maneira que o senhor quer, na medida que ela for totalmente ampla. E ele também achava isso. Apenas na consciência dele, ele ficava na dúvida de como ele ia anistiar criminosos reconhecidos. E dizia-se para ele: não tem outra solução, tem que ser assim. Ela tem que ser ampla, geral e restrita. E ela foi colocada nesses termos. E aí é preciso registrar que o general Figueiredo tinha preocupações em que a anistia alcançasse criminosos confessos. A oposição, liderada por Ulisses Guimarães, tinha a preocupação de restringir a anistia para evitar que líderes que estavam no exterior voltassem para o país e fizessem sombra à liderança deles. Felizmente, eles perderam a parada e a lei da anistia foi colocada como o presidente Figueiredo quis, ampla, geral e restrita.
A lei de anistia cumpriu um processo legislativo, um processo legal, do qual fizeram parte amplos setores da sociedade. O próprio governo, a oposição, a mídia, a OAB, a igreja e artistas. Havia até caravanas de anistia pelo país. Então, não havia mais o AI-5. O AI-5 tinha sido revogado. Nós estávamos em plena abertura democrática. Então, esse processo legislativo, ele culminou com uma anistia para os dois lados. E, como diz o texto da lei, no artigo 1º da lei de anistia, diz: estão anistiados todos, o português é bem claro, todos os que cometeram crimes políticos e conexos. É bom lembrar que o Brasil ainda vivia sob uma ditadura em 1979. Pacto significa partes iguais negociando, né? Se uma das partes negocia com 45 na mesa, né, isso não é pacto, né? Isso é extorsão. Então não houve pacto nenhum, né? Houve uma tentativa de concessão de autoanistia por parte da ditadura militar, onde o direito foi, do meu ponto de vista, o direito não foi observado. O que menos importou ali foi o direito. O que mais importou foi a conveniência de se manter o tal pacto. Agora, sejamos, né, honestos. Em relação à anistia, não houve pacto algum. Porque cordeiros não fazem pacto, leões não fazem pacto com cordeiros. O último confronto, que foi em torno da emenda, da chamada emenda de Djalma Marinho, a vitória do governo foi apenas de 4 ou 5 votos, contra, inclusive, a opinião de inúmeros arenistas que chegaram a formar conosco, inúmeros defensores do partido do governo que passaram a votar conosco em torno da emenda de Djalma Marinho, ou se ausentaram do plenário para não dar número e consagrar essa injustiça, e além da ameaça que foi feita na hora, inclusive, repetida, reiterada, pelo líder da maioria, no sentido de que seriam cassados os mandatos daqueles deputados que votassem a emenda que nós propunhamos. A anistia que nós defendíamos era bem mais ampla. Era ampla, geral e restrita. Mas anistiados seriam apenas aqueles que haviam sofrido punições pela ditadura e em função da defesa dos ideais democráticos. E não aqueles que tinham se aproveitado do exercício do poder para praticarem um dos crimes mais graves que possa ser cometido. A lei da anistia diz o seguinte: todos os crimes praticados pelos guerrilheiros e todos os crimes praticados pelos militares, esses seriam anistiados, e todos eles, sem exceção, porque se a tortura inafiançável é um crime igual ao outro, porque a lei da anistia não fazia qualquer remissão, dizendo todos os crimes menos esses. O que vale dizer, o bilex não distingue, distinguir não devemos. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. A anistia foi um processo de reconciliação nacional, que é fundamental para que se prossiga na vida. Senão não podemos passar a vida inteira, o país dividido por um momento, uma fase da história. Então, eu acho que a lei da anistia tem a sua importância muito mais pela reconciliação do que pela redemocratização. Porque a democracia, a democratização do Brasil sempre foi um objetivo da Revolução. A Revolução foi feita pela democracia. Foi feita para assegurar ao país a democracia, que estava ameaçada em 64. Porque a anistia promulgada pela Lei 6.683 foi um logro, um engodo, sob a aparência de uma volta de todos os perseguidos políticos à vida normal. Ela, na verdade, como eu disse, foi um atestado de impunidade para todos os militares e agentes policiais que participaram da repressão. Mas isto só se percebeu aos poucos. Custou para se perceber que a lei de anistia tinha, sobretudo, o objetivo
de permitir uma saída ilesa para os militares. A lei de anistia no Brasil tem essa diferenciação, quer dizer, foi a única lei no continente que explicitamente anistiou aqueles que resistiram ao regime autoritário militar. Ela, no seu texto, né, na sua redação, ela garante, ela garante que muitos presos políticos pudessem deixar de ser processados, como muitos ainda se encontravam, né, prestes a ser processados. Ela garante que aqueles que foram banidos pudessem voltar ao Brasil, e toda uma lógica importante que dá visibilidade para o resto da sociedade de que ainda existia uma coisa equivocada, né, que apesar da eventual sensação de tranquilidade naquele momento, a gente ainda tinha uma ditadura em curso. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Fui ao aeroporto e a previsão de chegada do Costa e Silva era para as 8 da manhã, 8 e pouco. Mas, felizmente, o Marechal Costa e Silva desistiu de vir de avião por um problema qualquer. Então, o alto-falante do aeroporto avisou que ele viria por terra posteriormente. Com a saída do povo pelo aeroporto, a pessoa que levou a bomba a deixou no chão do aeroporto, abandonou, em frente a uma banca de revistas. E aí, um guarda, que era conhecido no Recife, Paraíba, que foi um jogador de futebol conhecido, o guarda pegou a maleta e veio e se colocou ao meu lado esquerdo. O artefato explodiu. Esse secretário de administração que estava à minha direita faleceu. O bujão da tal bomba foi à distância e atingiu a nuca do almirante Nelson Fernandes, que faleceu também. E eu tive meu lado esquerdo praticamente todo mutilado. E ao chegarmos lá, estavam já 2 dos meus tios desarvorados, já chorando. Então aí nós tivemos assim, a coisa não foi só grave não, deve ter acontecido uma coisa muito grave. Então, olhando assim ao fundo, no saguão do hospital, vimos uma movimentação mais adiante, e meu irmão saiu, furou o cordão de isolamento, saiu, e eu saí atrás e nos deparamos com o corpo do meu pai já coberto com um lençol, numa pedra, e esse lençol não era branco, era vermelho, era completamente ensanguentado. O Diário de Pernambuco iniciou uma campanha mediática contra a minha Edinaldo, dizendo que nós éramos os terroristas de Guararapes, né? Fomos presos no DOPS, isso é conhecido, e fomos torturados para confessar um ato que nem eu, nem Edinaldo tínhamos participado. Segundo o próprio entendimento das autoridades militares na época, lamentavelmente não levado ao conhecimento público, então, é de que tanto um como o outro, tanto o engenheiro Zaratini como o engenheiro Edinaldo, não eram responsáveis, não tiveram participação naquele episódio, embora tenham pago um preço muito alto como acusados disso. Eles vão argumentar que o primeiro tiro foi dado no aeroporto de Guararapes. Ali começou a luta armada. E os resistentes dirão, a luta armada começou em 1º de abril de 64, com a morte dos 2 jovens estudantes em Recife, com a prisão e tortura de centenas de camponeses de Pernambuco, da Paraíba, das ligas camponesas, do Grupo dos 11 de Brizola. Pode-se argumentar que nem começou em 1º de abril, começou em agosto de 61, quando o vice-presidente constitucional, João Goulart,
tinha de tomar posse, anunciada a renúncia de Jânio Quadros, e não tomou posse porque os militares, com o poder dos seus tanques, não permitiram. Impuseram uma emenda parlamentarista que sobreviveu até janeiro de 63, quando Goulart reassumiu poderes presidenciais plenos. Então a ideia de quem deu o primeiro tiro não se esgota no argumento de que foi no aeroporto de Guararapes um atentado dos resistentes. E depois de muito tempo, no livro do ex-comunista Jacob Orender, ele disse taxativamente que o autor intelectual foi o padre Alípio de Freitas. Procurei caracterizar esse aspecto, esse atentado que foi praticamente o início de toda essa reação subversiva. Portanto, não há nenhuma relação entre a criação desses grupos, o atentado a Costa e Silva em 66, em Guararapes, ou o assalto ao trem pagador aqui em São Paulo, ou o atentado ao consulado americano, entre outras ações desses grupos, que precede o adicional número 5. Portanto, apostar na solução armada de enfrentamento do regime, de negação da política, onde a guerra não há política, já é anterior ao adicional número 5. Evidentemente que o adicional número 5, a partir de então, a intensificação da repressão do regime. Mas aí é uma relação interessante de nós analisarmos. Quanto mais ações da luta armada, maior a intensificação repressiva do regime. Um alimentava o outro. Os extremos se alimentavam em detrimento da democracia. Parou do nosso lado um jipe grande, sem nenhuma identificação de ser um veículo militar. Eu então abri a pasta com a mão esquerda, saquei o meu revólver e atirei nas 3 pessoas que estavam na frente. O primeiro tiro que eu dei pegou no sargento da aeronáutica, que morreu. Eu quis reagir, quis atirar nele. Ele estava me prendendo para me levar para torturar. Naquela época não havia outro tipo de opção de luta política. Não havia. A ditadura estava assassinando dirigentes de sindicato, estava assassinando dirigentes estudantis, tem 1000 casos aí. Era um ódio mortal pelo meu pai, por ele ter feito o que fez. Ter conseguido entrar no Brasil e disparou o primeiro tiro contra o governo golpista de 64. E eles não perdoavam. Meu pai foi, inclusive, na época, considerado inimigo número 1 da nação. Jefferson Cardim de Alencar Osório, meu pai, Coronel Cardim. Isso foi no dia 13 de dezembro de 1970. Íamos ser as primeiras vítimas da Operação Condor. Assim que descemos do avião, fomos encapuzados e enviados para a cela. Quer dizer, ninguém viu nada. Fiquei preso lá durante 62 dias. Base aérea do Galeão, na Ilha do Governador. Eu fui solto e o meu pai foi transferido para o presídio militar, que na época funcionava na Fortaleza Santa Cruz, em Niterói. No dia 24 de dezembro, eles deixaram eu ir até a cela do meu pai para dar um abraço nele. E o meu pai, isso aí é um negócio forte, chegou e falou para mim: vamos orar por sua mãe e seus irmãos, porque eles vão nos matar. Mas o meu pai é um soldado, né? Um cara preparado para esse tipo de situação. Eu não era, eu tinha só 18 anos. Era tão grande e ele teve anistia cassada. De um casal que tinha sido preso e depois dele ter sido intensamente torturado, o coronel Ustra fez vir os seus 2 filhos, de 4 e 5 anos, para a masmorra do DOI-CODE, para que eles vissem os pais e, evidentemente, qual era a ameaça. Se vocês não contarem o que vocês sabem, nós vamos tratar dos seus filhos, ou seja, torturar ou matá-los. Quando nós batemos na gráfica do PCdoB, importante, porque doutrinava toda aquela guerrilha, era importantíssimo. Quem tomava conta da gráfica
Ana Maria Amélia Teles, seu marido, e estavam lá 2 crianças. E a dona Crimeia, grávida. Pai, mãe, as criancinhas ali pequenininhas, e eu com pena daquelas crianças. Eu sou pai também. Aí eu disse, meu senhor, minha senhora, eu vou ter que mandar os seus filhos para o juizado de menores, porque o seu fulano de tal, tio das crianças, não pode vir buscar agora. Aí, meu senhor, foi uma cena... As crianças se agarraram na barra da mãe. Mamãe, pelo amor de Deus, me agarra, a mãe ali. Não quero me separar do meu filho, não quero isso, por favor, não mande meu filho para o juizado de menor. E eu, como comandante major comandante do DOI, tive que tomar a situação. E eu fui mais pelo coração do que pela minha cabeça. E errei. Porque fui pelo coração, não fui pela cabeça, porque eles aproveitaram isso. Porque eu cheguei, eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí tinha uma tenente da Polícia Militar de São Paulo que disse, major, se os pais concordarem, eu pego essas crianças e levo para minha casa, aguardando os tios chegarem. Eu achei que era a melhor solução, mais humana. Eu disse, então, se os pais concordarem, vamos fazer isso. Ah, diz a Maria Amélia. Ah, mas que coisa boa, pelo amor de Deus, faça isso. Muito bem. Foram as crianças com a tenente. E o burrão aqui chegou, ainda teve a capacidade de dizer assim, tenente, vamos fazer o seguinte, enquanto não vierem os tios das crianças, para evitar esse choque do afastamento da mãe das crianças, traga as crianças 2 horas por dia aqui para ficar junto com elas, para brincarem, para coisa e tal, até depois voltarem. Você faz isso? Faço, major. E assim foi feito. Isso foi a verdade, meu senhor. Ustra representou tortura. Ele foi o comandante do DOI-POD aqui, responsável pela tortura de toda a minha família e de tantos outros presos, mortos e desaparecidos políticos aqui em São Paulo. Ele estava sempre presente nas torturas. É um símbolo, né, eu acho, do exército torturador aqui em São Paulo. Meu filho nasceu na prisão e foi torturado. Torturado, e não foi torturado para dar informação, ele foi torturado para me torturarem, né? E, inclusive, eu ouvi de médico, capitão do exército, dizer, é um comunista a mais, se morrer não tem importância. Certo? É um comunista a menos. Então, quer dizer, meu filho foi torturado, eu fui torturado, o pai dele é desaparecido, o avô é desaparecido, a avó foi processada e vivia na clandestinidade, a tia, quer dizer, do lado de pai e mãe, meu filho foi. Foram 3 gerações perseguidas, né, pela repressão. Porque a verdade dele nós já conhecemos. A verdade do terror, eles terroristas, não éramos nós, terroristas são eles. Existia um governo democraticamente eleito pelo povo brasileiro, que eles depuseram o presidente, eles prenderam mais de 50 mil pessoas, torturaram essas 50 mil pessoas, né, de uma maneira ou de outra, porque você ser preso, você já está sendo torturado. Porque para eles a tortura é só o pau de arara. Porque ser preso para mim é tortura. Os familiares dos mortos desaparecidos que não foram presos sofrem tortura psicológica até hoje e vão ter essa tortura até a hora da sua morte. Essa tortura só vai cessar quando a morte terminar. Eles cometeram graves crimes de lesa humanidade. A história dele, a nossa história, nós sempre contamos.
Nós nunca tivemos medo de contar a nossa história. Nós sempre enfrentamos essa história. Houve a luta armada, sim, mas naquele momento era um momento histórico no mundo, era um momento histórico no Brasil, é uma forma de luta legítima, você lutar pela democracia e até mesmo pelo socialismo. A ideia foi de destruir a guerrilha. E, a partir daquele momento, então, esses órgãos de inteligência se retiraram da área e entrou a tropa, foram enterrados lá, no meio da selva, porque não seria justo que, depois de um combate da selva, que a selva é difícil, de deslocamento, é difícil uma série de coisas, se trazer um corpo, às vezes a 100 quilômetros, 150 quilômetros de distância, para enterrar. Enterrava-se lá na área. A única pessoa que eu tenho certeza que não foi enterrada, foi abandonada lá no local, é de uma guerrilheira, não lembro o nome dela agora, mas que tinha o codinome de Sônia, Soninha. Primeiro, eu não considero o Araguaia um foco. O Araguaia não foi um foco porque eles faziam trabalho com os camponeses. Havia um trabalho político. Mesmo quando eu fui para Guiratinga, eu fiz um trabalho político. O meu grupo em Guiratinga era eu, o Oswaldão, o Paulo Rodrigues e o Gilberto. Eu como professora na região, o Oswaldão, né, como garimpeiro, e o Gilberto e o Paulo vendiam roupa. Eles tinham um jipe, percorriam toda a região para fazer o reconhecimento. E, gente, fazia um trabalho com os camponeses. Tinha um trabalho intenso com os camponeses. Por isso, o Araguaia não foi um foco. Eles foram pegos de surpresa, eu considero, pela infiltração que houve, né, que saiu aqui da cidade, que quando começou a crescer, a mandar muita gente para lá, já apareceram os infiltrados. Eles foram pegos, eles não estavam preparados para começar, eles foram pegos de surpresa. Eles queriam também a revolução. Bom, naquele momento, eles lutavam contra a ditadura. Se eles tinham um projeto político diferente, e que pode ser que fosse uma ditadura do proletariado, não foi nesse momento que eles pegaram em armas. Não foi uma contra-revolução que os militares fizeram. Não existia ações armadas. A gente não tem nenhum evento de uma ação armada que tenha vitimado alguém antes da ditadura militar tomar o poder. E nesse momento, os militares, então, dizimam esse grupo que, com perspectivas políticas marxistas, com certeza, mas o Estado não pode matar alguém porque ele pode ser que no futuro venha fazer alguma coisa. Ele tem uma responsabilidade, certo? Nesse caso, nem eleito foi, quer dizer, tomou o poder sem ter a legitimidade que o povo lhe concebia. Que não há qualquer relação entre redemocratização e luta armada. A luta armada foi derrotada. Os derrotados não podem ser vencedores. A guerrilha do Araguaia teve, por exemplo, alguma influência na redemocratização? É nula. A guerrilha do Araguaia, que nem começou, quantos atos de guerrilha, de combate ocorreram? Não dá para encher os dedos de uma mão. Não dá para encher os dedos de uma mão. Eles foram surpreendidos em abril de 72 com a chegada do exército, tem os primeiros presos, e em dezembro, no Natal de 73, o comando militar é morto. Não tem mais nada. Os confrontos foram mínimos. Portanto, o apoio popular também foi mínimo. E o isolamento. Imagina se teve alguma influência na luta democrática nas cidades, algo que estava ocorrendo no Araguaia que ninguém sequer sabia que existia. A ação dos grupos de luta armada urbanos, esse desaparece em final de 72, mais ou menos, acabou. A esquerda armada revolucionária não perdoa ter sido derrotada, e foi pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica. Ela não perdoa isso. Veja bem, o regime militar, que veio com a Revolução 31 de Março, ele era um regime de exceção, reconhecidos pelos próprios presidentes da República, que diziam da necessidade de redemocratização. Eles mesmos reconheciam que era um regime de exceção, os próprios presidentes militares. E esse regime de exceção era um regime que podemos chamar de autoritário, não ditatorial, nem totalitário. Por que ele era autoritário? Porque ele limitava a liberdade de imprensa e as liberdades individuais. No entanto, ao contrário dos regimes totalitários, havia uma oposição que disputava eleições, uma oposição que pregava democracia já,
e uma situação que pregava redemocratização gradual e segura. A luta armada atrasou a redemocratização. Quando eles desapareceram, só nós, advogados, é que atuávamos. E fizemos a redemocratização sem sangue. A lei de anistia foi pedido deles para que nós fizéssemos. E nós fizemos. Eu era conselheiro da ordem, da OAB. O que vale dizer, nós teríamos a democratização muito antes se não tivesse havido a luta armada. E a luta armada era para substituir por um outro regime, de uma ditadura militar que queria a volta e fez a volta natural à redemocracia, e uma ditadura cubana que continua até hoje. E a luta armada representou, na minha opinião, uma das ações que provocou o maior desgaste da ditadura militar. Porque começaram a acontecer os assassinatos, começaram a acontecer as torturas indiscriminadas, começaram a acontecer as campanhas nacionais e internacionais contra esses crimes, e eles foram perdendo base de apoio. A OAB, quando o golpe foi dado, apoiou o golpe. A OAB passou a condenar o golpe depois que a luta armada começou e que começaram a acontecer esses crimes praticados pela ditadura. A imprensa, a mesma coisa. Boa parte da imprensa no país apoiou o golpe militar. Eles começaram depois do confronto se acirrar e da ditadura censurar os jornais para impedir que eles publicassem informações sobre as ações das organizações de esquerda. Foi a época das receitas de bolo, dos versos de Camões, esse negócio todo. Então eu acho que a luta armada teve um papel determinante no enfraquecimento da ditadura militar e na reorganização de uma composição de forças. Não há dúvida que quem derrotou a ditadura não foi a luta armada, como não foi a CNBB, não foi a OAB, não foi a UNE, não foi o MDB. Foi uma concorrência, uma convivência de múltiplas variáveis que convergiram e tiveram esse grande acordo, e um acordo que durou bastante. A interpretação que o Supremo adotou por maioria, contra alguns votos explícitos, partia inclusive de um equívoco consciente e que precisa também ser esclarecido. O equívoco de que teria havido um acordo entre governo e oposição para que a anistia fosse estendida aos torturadores em troca da volta dos brasileiros, milhares de brasileiros que se encontravam exilados no exterior. Nós nunca admitimos que esse acordo tenha havido, porque, na verdade, esse acordo nunca existiu. A emenda constitucional, isso é um argumento muito que foi usado pelo Supremo Tribunal Federal e do qual eu discordo veementemente. A Constituição de 88 não fala da anistia. A emenda constitucional que convocou a Assembleia Nacional da Constituinte, num outro artigo, fala de que estava convalidada aquela anistia. Você dizer que a emenda constitucional que convocou a Constituinte faz parte da Constituição aprovada é, assim, o aluno de primeiro ano de Direito não aceitaria isso. Isso foi um argumento malicioso do Supremo Tribunal Federal, tá? Para justificar o injustificável. Defender que aquele ato tem a legitimidade e o valor da própria Constituição é, a meu ver, equivocado tecnicamente, juridicamente, equivocado politicamente e uma lástima moral. Eu defendo que o Brasil tem uma lei de anistia em vigor, mas que os crimes contra a humanidade não foram anistiados por essa legislação. Nós não estamos dizendo que a lei de anistia no Brasil não é válida. Muito pelo contrário, ela é válida,
excepcionalizando-se aqueles crimes considerados de lesa humanidade. Os desaparecimentos forçados, as torturas sistemáticas e os massacres e genocídios que aconteceram, como por exemplo no episódio da guerrilha do Araguaia, onde mais de 70 jovens foram dizimados em menos de 3 anos pelas forças militares e repressivas do Brasil. Ou seja, todos os demais crimes, os crimes daqueles que atentaram contra a ordem democrática, contra a Constituição no golpe de 64, os crimes que foram cometidos nas demais perseguições de menor potencial ofensivo, todas as condutas ilícitas que foram cometidas pelas autoridades administrativas, nas universidades, nas empresas públicas, nas demissões arbitrárias dos perseguidos políticos, todas essas condutas ilícitas, elas estão perdoadas pela Lei de Anistia de 79. E isso o Supremo Tribunal Federal assim o declarou, e isso a Corte Interamericana de Direitos Humanos não se opõe. Porém, ela entende que aquelas graves violações aos direitos humanos, essas não podem estar sob o alcance interpretativo da Lei de 1979. Não há uma especificidade de exceções que agora os intérpretes estão procurando dar. E os tribunais internacionais também não têm valor nenhum. Por quê? Porque em matéria que é da competência exclusiva do Supremo, que é a última palavra, só o Supremo pode dizer. Caso contrário, nós estaríamos permitindo que a soberania nacional tivesse a interferência de um tribunal. Tribunal Internacional, nós só aderimos, Tribunal Corte de São José, Tribunal Penal Internacional, quando a matéria diz respeito a problemas internacionais onde nós possamos estar vinculados, mas quando está em pleno exercício da democracia, o Supremo Tribunal Federal de Justiça brasileira, ninguém podendo contestar que o Brasil é um regime, um Estado democrático de direito, é evidente que a última palavra sobre questões acontecidas no Brasil é do Supremo. Mas sei que o ministro Peluso, quando era presidente, disseram: vamos recorrer ao Tribunal Internacional. Eles podem recorrer, que não vai valer nada. Porque quem vai decidir o que vale no Brasil somos nós, brasileiros, com a justiça brasileira. O que está escrito na lei é suficiente para não anistiar ninguém que cometeu crime na ditadura. Aqueles que cometeram crimes na resistência à ditadura, que o contexto faz muita diferença, ainda assim, a grande maioria deles foi responsabilizada, foi processada, foi banida, cumpriu pena ou, no mínimo, não teve um processo formal, porque ele sequer foi registrada a sua prisão e teve preso, foi torturado, foi mutilado, muitas vezes foi executado e desaparecido. Isso aconteceu com essas pessoas. Quer dizer, essas pessoas tiveram muito mais do que uma responsabilidade legal. Elas tiveram que nenhuma lei garante. Que o Estado as torturasse, as executasse, as estuprasse. Quer dizer, existem crimes bárbaros, horrorosos que foram cometidos contra essas pessoas. A convenção que trata da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e dos crimes de guerra, ela não foi ratificada até hoje no Brasil, então ela não vale no Brasil. Então os crimes contra a humanidade no Brasil continuam sendo prescritíveis, inclusive a tortura. A tortura não é mais anistiável, mas era prescritível pela lei nacional. Então, já que eles falam, aí eu volto ao início, tanto no direito internacional, existe uma resolução da ONU sobre reparações às vítimas de violações de direitos humanos. Ela não é uma convenção, ela é uma resolução que foi votada na Assembleia Geral e aceita por consenso, na qual os Estados se comprometem a investigar as violações cometidas, não é só pelo Estado, não, por indivíduos e grupos privados. Ou seja, um grupo armado, um revolucionário como tinha aqui os grupos da esquerda, eram grupos privados. Os indivíduos que militaram na luta armada eram indivíduos. E os Estados se comprometeram a investigar os crimes cometidos por eles também, para reparar as vítimas desses crimes e também colocar essas ações que resultaram em vítimas nos documentos de ensino. Isso está escrito numa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, aceita por consenso pelos Estados. Então eles podem recorrer, já que essa esquerda socialista, revanchista, recorre
aos tratados internacionais, isso não é um tratado, isso é uma resolução, essas famílias vítimas dos crimes da luta armada podem alegar, levantar essa resolução e pedir que sejam investigados esses crimes, que sejam feitas indenizações a elas e que esses crimes dos quais elas foram vítimas constem nos documentos de ensino, exatamente o que a Comissão da Verdade está fazendo para o outro lado. Crime conexo da anistia são aqueles companheiros que não pertenciam a nenhuma organização, mas que apoiavam os movimentos, vamos dizer, que apoiavam os companheiros que lutavam, tanto os da luta armada como os que não, que davam apoio. Eu mesma cometi crime conexo da anistia, né? Crime de falsidade ideológica. Esse artigo 1º e parágrafo 1º não fala dos agentes do Estado. E, baseado na jurisprudência internacional, os crimes que essas pessoas cometeram são crimes de lesa humanidade, são crimes continuados. Enquanto o corpo não tiver a materialidade da morte, continua sendo um crime, é um crime continuado. Eu acho que anistia quer dizer esquecimento. Vamos voltar para frente, vamos pensar no futuro, vamos esquecer. Não tem ninguém, não temos que lembrar mais nada, entendeu? Porque se ela diz que tem que haver esquecimento, se ela tem que haver, botar uma pedra em cima e vamos olhar para frente, isso não está ocorrendo. O esquecimento não é o perdão íntimo. O esquecimento é a ignorância dos fatos passados, a não ser para registro histórico. Para mim, será a revisão pelo Supremo Tribunal Federal, não pelo Legislativo. Não acho fácil passar lá, como não passaria no Legislativo bandeiras dos direitos humanos que foram aprovadas no Supremo. Raposa Serra do Sol, pesquisa em células-tronco, união civil de parceiros do mesmo sexo. O Supremo aprovou as 3, seus 11 membros. Uma ou 2 delas por unanimidade. O Legislativo não aprova. Esse Supremo não podia ter cometido o equívoco brutal de abril de 2010. A DPF do Supremo Tribunal Federal ainda não está encerrada, porque com a decisão posterior da Corte Interamericana, já foram opostos embargos de declaração pela própria Ordem dos Advogados do Brasil. Já houve outras ações de descumprimento de preceito fundamental impetradas por outros entes e a questão está novamente submetida ao Supremo Tribunal Federal. Eu até concordo com a revisão da lei de anistia, concordo, desde que seja também para corrigir distorções como estas, ou seja, de não apurar os crimes dos militantes da ação armada, né? De não indenizar as vítimas da luta armada. Esse projeto, na forma como ela concebe, é maniqueísta, está errado. É um lado só, é injusto. Eu sou absolutamente contra rever a lei de anistia. E por quê? Graças a ela, aprovada pelo Congresso Nacional em agosto de 79, foi possível, primeiro, voltar ao Brasil os caçados, banidos, exilados, perseguidos em geral, retornar ao país. É difícil estimar um número exato, mas você pode chamar algo em torno de uns 10 mil que voltaram ao Brasil, 10, 15 mil. Isso foi muito importante, porque permitiu abrir condições para a transição democrática brasileira. Como em qualquer anistia, e ao longo da história brasileira foi assim, o processo de esquecimento significa efetivo esquecimento. Claro que teve a questão das torturas. É difícil esquecer as torturas, eu imagino, especialmente para aqueles que foram torturados. Mas também teve os grupos de luta armada que mataram dezenas de pessoas. E aí, aquele que está vivo, muitos estão vivos, e acham os seus atos heróicos, eles confessam o assassinato, eles vão ser também processados? Porque se processarmos o torturador, que torturou a sombra do Estado, é verdade que é uma situação diferente, devemos de torturar aquele que, por exemplo, matou um seu companheiro ou matou um guarda, por exemplo, de banco, quando ele estava assaltando o banco. Então nós devemos, evidentemente, abrir os processos para os dois. Os agentes da ditadura sequer foram processados, mas o que vigorou foi a ideia de que todos esses fatos e essas pessoas estariam perdoadas. Quando nós começamos a ter contato com esse tema, a partir do ano 2000,
nós começamos a fazer uma releitura dessa lei de anistia e ver que realmente não havia nenhuma razão jurídica para que esses atos não fossem apurados e que esses agentes não fossem responsabilizados pelos fatos que praticaram. Houve uma resistência muito grande na época, porque sempre houve no Brasil uma espécie de pacto político para que esse tema não fosse retomado. Mas juridicamente, de fato, é algo que não se sustenta. Não é necessário mudar a lei de anistia. O que precisa é reconhecer que a lei de anistia não teve valor para proteger violações de direitos humanos cometidos por agentes do Estado. Isso foi o que disse a Corte Interamericana de Direitos Humanos quando julgou o Brasil no caso da guerrilha do Araguaia. A decisão é muito simples, é ordenar que o judiciário brasileiro considere inválida a anistia para os autores de graves violações de direitos humanos como tortura, sequestro, desaparecimento forçado de pessoas, execuções sumárias, violências sexuais. É isso. Então não precisa de uma lei ser aprovada no Congresso, nada disso. General, o senhor acredita que o erro histórico está sendo corrigido hoje? Nenhum erro histórico. A história não comete erro, a história é história. Não foi enterrado como cidadão comum, nunca deixou de ser presidente. E aqui, nós já falamos, nós estamos prestando as determinações e as honras regulamentares, nada mais que isso. Não tem nenhuma ilação a que não seja isso. Con mucho rigor científico para decir, científicamente hablando, que ni está probada una cosa ni está probada la otra. Y eso es ciencia, no es decir lo que alguien quiera que se diga. O caso Jango não se encerra com este resultado da exumação, cujo relatório diz que é inconclusivo, não chegou a conclusão nenhuma. Tudo bem. Agora, ao longo desses anos, nós temos dito de que, como brasileiros, temos a obrigação de investigar exaustivamente este caso. Até para, se for o caso, e baseado em provas realmente de peso, entendermos que foi morte natural. Mas enquanto isso não for feito, a morte de Jango é uma morte altamente suspeita. Altamente suspeita. Nesta data, a Comissão Nacional da Verdade chega ao final de suas atividades. Entrega neste momento a Vossa Excelência, senhora presidente, o relatório e registra os trabalhos que desenvolveu e as apurações que realizou. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latentes mágoas e rancores. Disse que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros, e que continuam sofrendo a finalidade maior da comissão é essa.
é revelar a verdade, fixar a memória. Porque até agora, viu, a verdade que era oficial do Estado, o pronunciamento oficial do Estado era fulano de tal, morreu de morte natural. Hoje, já se pode dizer, como a gente tem conseguido, e algumas outras comissões têm conseguido Brasil afora, é retificar, inclusive, os registros de óbito, para que se diga que fulano de tal morreu não de morte natural, mas morreu em função de tortura em estabelecimentos do próprio Estado. Na minha visão, há diversas formas de punição. A exposição dos fatos tem dois sentidos. O segundo e mais óbvio é de contribuir para mostrar um pedaço da história do Brasil e fazer com que isso não possa mais voltar a acontecer. É a aplicação prática da punição. Mas a segunda consequência é expor quem praticou os atos para que as pessoas conheçam o que aconteceu, saibam quais são as pessoas envolvidas no processo e façam seus julgamentos íntimos. Esse é um segundo modelo de punição. Esse é insuprimível, porque não depende do Poder Judiciário, não depende de nada. Comissão da Verdade foi uma espécie de álibi. Havia muito poucas saídas para enfrentar a pressão crescente da opinião pública internacional contra o Brasil. Então, decidiu-se criar a Comissão da Verdade, que não tem nenhuma chance de chegar a desvendar nem 10% dos horrores do regime militar. A Comissão da Meia-Verdade, ou a Comissão da Vingança, diz os crimes que nós praticamos nós não vamos examinar. Os crimes que eles praticaram nós queremos examinar e queremos a vingança. Em vez de pormos uma pedra sobre o passado e construir uma nação futura, eles vivem com uma lanterna de popa, não com uma lanterna de proa. Em vez de olhar para o futuro, gostam de olhar para o passado. Querem a vingança, dizendo, os nossos crimes nós perdoamos. Os crimes deles nós temos que condenar. A Comissão da Verdade é para escrever a verdade? É, para escrever história. Mas como escrever história? De um lado só? Não vai ouvir esses pessoal todos? Não vai ouvir os crimes que eles cometeram? Não, isso não nos interessa. Só nos interessam os crimes dos agentes de Estado. Mas que história, meia-verdade? E daí? Diz a lei que tinha que ser completa. Diz a lei que todos os integrantes da comissão tinham que ser isentos. Como isentos? Ao investigar um lado só que cometeu crimes, a comissão está indo contra a lei que determina que sejam a reconstrução dos casos de violação de direitos humanos para se prestar assistência às vítimas dessas violações. E os 119 mortos pela luta armada e seus parentes e aqueles que foram feridos ou mutilados são pessoas de segunda categoria para que os seus crimes ou os crimes de que foram vítimas não sejam investigados e elas não recebam a assistência necessária? Essa crítica, ela teria mais fundamento se ela viesse do Ustra, do Rocha Paiva, do Lício, do Curió, dos torturadores, que se apresentassem no debate e dizendo, houve tortura sim, nós torturamos, mas a Comissão da Verdade está examinando só um lado. O que não pode é haver essa sua autodesqualificação. Eles não são gente, eles não têm o brio militar, porque a honra militar forma os seus oficiais no sentido de não mentir. E não praticar mentiras infantis, como vir e dizer que não houve tortura. Eles se desqualificam e agregam à autodesqualificação o argumento de que estão investigando só um lado. Eu prefiro imaginar que você constrói um país olhando para frente. Você não pode compreender o país como se houvesse um espelho retrovisor. Você constrói para frente. É claro que isso não significa o silêncio. A lei da anistia apaga as consequências jurídicas
mas não apaga a desumanidade dos atos. O Brasil tem direito de conhecer a verdade. O argumento de que a decisão sobre a Araguaia da Costa Rica não vale para o Brasil é uma tese declinante. O voto do Celso de Mello nos embargos infringentes já é todo vazado na aceitação de que o sistema OEA de direitos humanos faz parte do ordenamento jurídico brasileiro também. Alguns ministros não. Gilmar Mendes diz que não. Que o que a OEA discute não tem nada a ver com o Brasil, chamado soberanismo. É uma posição mais atrasada e uma posição mais avançada. Minha visão, 20 anos atrás, muita gente, muito mais gente, tinha a opinião do Gilmar Mendes, hoje menos, daqui 20 anos, pouca gente vai ter a opinião do Gilmar Mendes. É uma evolução. Os passos já foram dados. Não há mais passos novos, pelo menos que eu tenha conhecimento a dar. O recurso foi apresentado. Agora é esperar que o órgão julgador se manifeste sobre a decisão do Supremo. Se bem que algumas pessoas acham que ainda pode haver um outro quiprocó jurídico, se o Supremo vai ou não aceitar a decisão da Corte Internacional. O que seria, evidentemente, uma grande novidade, porque até hoje, eu lhe dei o exemplo do devedor infiel, o depositário infiel, eles sempre aceitaram as decisões proferidas pelos organismos internacionais na sede da competência de cada um deles. Então nós temos esperanças, sobretudo com o fato novo da decisão da Corte Interamericana, que condenou o Estado brasileiro, que não puniu os seus torturadores, pelo fato de não ter punido os seus torturadores, é possível que o Supremo reveja o entendimento anterior. Qual seja, reinterpretando a lei de anistia e declarando que ela não é recíproca. Ela não pode beneficiar aqueles que cometeram graves violações de direitos humanos. E há a possibilidade de a lei ser revista pelo próprio Congresso Nacional. Isso é perfeitamente, do ponto de vista jurídico, perfeitamente plausível, né? Não sei se teremos condições políticas de que isso aconteça. Nós temos que viver o presente e principalmente o futuro que nós queremos estar plantando para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós não podemos mais viver o passado. O passado é nada mais do que registro histórico. A revogação ou a modificação da lei da anistia vai produzir o efeito contrário àquilo que ela pretendia. O que ela pretendia? Ela pretendia a harmonização da vida nacional. E se ela for revogada, nós teremos um novo processo de entrechoques que poderão até resultar em luta armada. Há uma discussão pública. A população, em boa parte, está informada desse dilema, dessa questão da anistia. E não é uma nova imposição teórica que vai dizer que o assunto está sepultado. Eu tenho uma convicção de que a sociedade brasileira não vai admitir essa impunidade indefinidamente. O exemplo são esses movimentos da juventude que estão agora assumindo a bandeira da luta pela verdade e pela justiça. Depois da palavra do Supremo Tribunal Federal, querer voltar a discutir essa questão é criar uma insegurança jurídica no país. Afinal de contas, para que existe o STF? Ele já se manifestou. Para que voltar? Durante quantos anos vão querer voltar? Mudou a Constituição do STF, então vamos voltar a discutir a lei de anistia. Isso é um absurdo. Isso causa insegurança jurídica. E outra coisa que nós temos que ter em mente. A anistia é um instrumento político de pacificação, não é um instrumento jurídico para fazer justiça. A anistia foi usada no Brasil em vários momentos de sua história. Se nós quebrarmos a credibilidade desse instrumento político, nós vamos estar criando um problema para o futuro, porque esse instrumento de pacificação perderá totalmente a credibilidade para conflitos futuros. Isso não é só criar insegurança jurídica, não. Isso é uma irresponsabilidade política, falta de visão de futuro.
essa lei da anistia, como o nome está dizendo, é a lei do esquecimento, é a lei do retorno à harmonia das pessoas, da convivência, ela é de suma importância para o futuro. Nós temos que ter o nosso olhar para o futuro e não ficar olhando para trás, enxergando apenas aquilo de ruim que aconteceu. Nós temos que ver aquilo de ruim que aconteceu como coisas que não devem ser repetidas, mas olhar para frente com uma forma de união, de força, de fazer com que esse país evolua em unidade, em harmonia. Então, eu acho que a lei da anistia é fundamental para o futuro das gerações, para que a gente consiga entender exatamente o que aconteceu no Brasil nesse período. O que o Supremo vai fazer, a meu ver, é confirmar as decisões anteriores, dizendo: respeitamos muito tudo o que vem posterior, mas existe um princípio em direito, que é, em matéria de direito penal, o princípio maior de direito natural é que o crime, as leis penais posteriores, elas não são retroativas. Vale dizer, no dia que eu admitir que uma lei penal mais pesada seja retroativa, todos os fundamentos do direito penal caem por terra. Sobretudo, na reinterpretação da anistia. A anistia não é para torturador. Tortura é um crime imprescritível, insuscetível de graça ou anistia. É o único país do continente que ainda isenta os torturadores da responsabilização que lhe é devida, que é importante que isso aconteça. Então, gente, não parou não, não acabou não. Enquanto não punir torturadores, quando revelar toda a verdade, a justiça de transição seguirá com bandeiras de luta para chegar ao que os outros países chegaram. Do ponto de vista da legislação internacional, certos crimes não prescrevem, né? Então aí é uma tensão jurídica. Provavelmente o Zé Paulo tem razão juridicamente. O Supremo Tribunal diz que a lei vale, só não tem instância outra para apelar. O que é que pode acontecer? É o que está acontecendo, como aconteceu com a lei de anistia. A lei de anistia começou mais restrita, foi sendo ampliada, que está encerrado o assunto pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer outra coisa será um processo político novo e que pode acontecer, porque a história não para, então pode acontecer, mas não é decorrência do que já se decidiu. Eu defendo que o conceito de anistia no Brasil ainda está em disputa. Num primeiro momento, na década de 70, a ideia de anistia estava conectada à liberdade, à luta social pela soltura dos presos políticos e pela retomada das liberdades públicas. Num segundo momento, a ideia de anistia se aproximou do sentido de impunidade, com a ampliação e a interpretação da Lei de 79 pelos tribunais militares na tentativa, que foi eficiente, de se impedir quaisquer investigações para aqueles crimes cometidos pelos agentes da repressão. Ora, resta lembrar que a Constituição de 1988, ela agregou um outro sentido para a ideia de anistia. Ele agregou um conceito de reparação ao dizer que é cabível a anistia para todos aqueles que foram atingidos por atos de exceção entre 1946 e 1989. Temos que prestar atenção nessa expressão. A anistia constitucional é concedida para quem foi atingido pelos atos de exceção, ou seja, ela é destinada aos perseguidos políticos e não aos perseguidores. E agora, mais recentemente, a ideia de anistia está sendo discutida juridicamente dentro dos nossos tribunais para que ela se oriente e se alinhe aos princípios internacionais de direitos humanos, aos quais o Brasil soberanamente é signatário, né, ao aderir à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, que tem afirmado, não só para o Brasil, mas para todos os países da América Latina, que as anistias são incompatíveis com os crimes de lesa humanidade e, portanto,
esses crimes também são imprescritíveis, podendo ser apurados a quaisquer momentos. A luta continua. E de que maneira a luta deve continuar? Em primeiro lugar, na justiça. Mas me dirão, mas como? Você não ganha muito pouco na justiça quando ganha? Então por que proporções? Por razões políticas. Toda vez que um assunto desses vem a público, uma ação dessas, há uma desmoralização da oligarquia, ou seja, dos empresários, dos militares, dos grandes funcionários públicos, os grandes agentes da burocracia estatal. Mas além das ações judiciais, há outras ações que devem ser empreendidas. E aí eu quero prestar uma homenagem comovida à juventude brasileira. Eu jamais esperava que os jovens decidissem sair às ruas e organizar protestos, os chamados escrachos, diante das casas dos torturadores. Isto realmente merece a maior consideração e a maior reverência. Isso mostra que, aos poucos, essa consciência moral vai subindo à tona e que nós vamos continuar mantendo e aumentando a nossa santa indignação.